na obra assistencial. Pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílios a enfermos e lares menos aquinhoados. André Luiz, livro Conduta Espírita, psicografia do médium Valdo Vieira. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. A felicidade não é deste mundo. Sequência do item 20. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Mulot, Paris, 1863. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, dos Espíritos, terceira ordem, Espíritos imperfeitos, questão de número 106. Sexta classe, Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. Meus queridos irmãos, na questão 106 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta uma categoria bastante peculiar: os espíritos batedores e perturbadores. O primeiro esclarecimento importante é que eles não constituem uma classe separada por suas qualidades morais.
podem pertencer a diferentes classes da terceira ordem, isto é, entre os espíritos imperfeitos. Sua característica principal está na maneira como se manifestam. São espíritos que demonstram maior ligação com a matéria e podem produzir fenômenos físicos como pancadas, deslocamento de objetos, agitação e outros efeitos perceptíveis. Kardec, entretanto, chama nossa atenção para um ponto essencial. Quando um fenômeno apresenta intenção e inteligência, não devemos atribuí-lo simplesmente ao acaso ou a uma causa física desconhecida, sem antes considerar a possibilidade de uma ação espiritual. Isso não significa naturalmente que todo ruído, movimento ou acontecimento estranho seja provocado por espíritos. A própria doutrina espírita recomenda prudência, discernimento e exame cuidadoso dos fatos. O fenômeno espírita, para Kardec, não dispensa a razão. Ao contrário, exige observação e análise. Outro aspecto interessante é a afirmação de que todos os espíritos podem produzir fenômenos dessa natureza, mas os espíritos mais elevados, quando consideram necessária alguma manifestação física, deixam geralmente essa tarefa aos espíritos menos adiantados, mais familiarizados com as questões materiais. Assim, os espíritos superiores podem utilizar espíritos auxiliares para determinadas tarefas, sem que isso represente inferioridade moral ou ausência de orientação espiritual. Podemos retirar daí uma importante lição para a nossa vida. A matéria pode ser instrumento, tanto para o bem quanto para manifestações inferiores. O que realmente define a qualidade da ação espiritual é a intenção que a acompanha. Por isso, mais importante do que procurar fenômenos extraordinários é buscar a nossa própria transformação moral. A questão 106 também nos convida a não alimentar medo ou superstição diante daquilo que desconhecemos. O conhecimento espírita deve substituir o temor pelo esclarecimento e a curiosidade pelo discernimento. Se existem espíritos ligados à matéria e capazes de produzir perturbações, existem igualmente espíritos superiores, trabalhadores do bem, que amparam, orientam e auxiliam aqueles que procuram elevar seus pensamentos. Ave Cristo. Vamos agora, meus queridos irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus e o nosso coração em preces de agradecimento e louvor a Deus. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, ao encerrarmos o estudo de hoje, agradecemos pela oportunidade de conhecer, à luz dos ensinamentos de Jesus e dos esclarecimentos da doutrina espírita, a realidade do mundo espiritual e suas relações com a vida material. Ajuda-nos, Senhor, a não transformar aquilo que desconhecemos em motivos de medo ou superstição. Concede-nos discernimento para compreender os fenômenos da vida com equilíbrio, prudência e fé raciocinada.
que possamos compreender que acima de toda manifestação exterior está a transformação moral do espírito. Que nossos pensamentos, palavras e atitudes sejam sempre instrumentos de paz, fraternidade e caridade. Ampara os espíritos ainda ligados às influências da matéria, oferecendo-lhes oportunidades de esclarecimento e progresso. E permite que os bons espíritos nos auxiliem na caminhada, fortalecendo-nos diante das dificuldades e inspirando-nos na prática do bem. Abençoa nossos lares, nossas famílias e todos aqueles que neste momento necessitam de auxílio, consolo e esperança. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja.